Ok, então é isso que muda quando a distância, quando a distância, quando a distância, quando a distância entre os átomos, quando os átomos se aproximam, né? Esse estado aqui fica mais baixo ainda do que os orbitais que deram origem, e aquele ali fica pior ainda, mas sobe, né? É isso que acontece. Agora, quando você acopla dois átomos diferentes, os dois orbitais atômicos, obviamente, vão ter energias diferentes, né? Então, vai ser tipo assim, o 1s do hidrogênio, digamos assim, combinando com o, sei lá, o 2p do cloro, para formar uma molécula de HCl. Eles, obviamente, não são ressonantes, um é assim e outro assim, né? Ok. E aí o que se pode mostrar, eu não consegui achar um aplicativo que mostrasse isso de maneira mais legal, mas é que o estado de mais forma também, acontece esse splitting de energia do mesmo jeito. Acontece que o estado de mais baixa energia, ele, olha lá, tá vendo aí que ele tem uma probabilidade no meio dos átomos, ele é ligante do mesmo jeito que o outro, e o antiligante também é antiligante, também não tem probabilidade no meio dos átomos. Contudo, a participação de cada um dos orbitais atômicos é diferente. O cara que tem mais baixa energia, que é o cara da esquerda, supostamente, no orbital ligante ele tem um peso maior do que o orbital antiligante, né? Então a nuvem eletrônica que representa o orbital molecular, que participa, né, que, digamos assim, que se distribui nos dois átomos, você tem que entender que um átomo está centrado nesse ponto do cursor e o outro átomo está centrado nesse ponto, né? Então, no orbital ligante, no de baixa energia, a participação na função de onda do átomo, do orbital atômico, do átomo que tem menor energia é maior. E no estado antiligante é o contrário, né? É isso que acontece. Em oposição ao caso, quando os átomos são iguais, onde os dois morrinhos têm o mesmo tamanho. Entendeu? Esse é uma coisa. E isso aqui está representado, o offset de energia, é essa diferença de energia entre os orbitais atômicos, né? Isso aqui representa, é o que acontece quando o offset é modesto, quando o offset é grande, quando a diferença de energia dos átomos é grande, esse efeito se destaca, né? Então, no estado, no orbital ligante, a participação do orbital atômico de maior energia é mais destacada ainda. E no orbital antiligante é o contrário, tá certo? Então, isso aqui seria o hidrogênio, isso aqui é o cloro, por exemplo, né? Então, no orbital de ligante, a nuvenzinha fica mais junta do hidrogênio e no antiligante mais junta do cloro, digamos assim. Seria uma coisa qualitativamente dessa forma, tá? Mas ainda tem a característica, ligantes tem probabilidade entre os átomos e no antiligante não tem, ok? E outra coisa que acontece, e aí você pergunta, porra, mas e o acoplamento, né? Esse acoplamento V aqui que cresce conforme eles se aproximam, acontece isso aqui também? Também acontece. Só que o deslocamento de energia, tá vendo aqui? O orbital atômico de menor energia ficou com uma energia menor. O orbital molecular tem energia menor do que o orbital atômico de menor energia. E o orbital antiligante tem energia maior do que o de maior energia. Tá certo? E esse deslocamento aqui e esse deslocamento aqui está relacionado, aqui, esse é o offset grande, né? Isso aí está relacionado ao V. Contudo, não é diretamente o V. Você podia imaginar, então, quando se aproxima os átomos, essa distância aqui e essa distância aumentam? Não, não necessariamente. Isso é influenciado também pelo delta E. Essa energia aqui, que está destacada aqui, né, que é o ganho energético, você poderia pensar, ele aparece aqui embaixo igual, né? Esse ganho energético não é simplesmente proporcional a V. Ele é proporcional a V multiplicado pela razão entre o V e o delta E, que é o offset. Aí eu digo, porra, mas que coisa complicada. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, na prática, isso que o desenho está tentando ilustrar. Quando o offset aumenta, mesmo que o V, o acoplamento, entre os dois orbitais seja o mesmo, ou seja mantido igual, né? Quando o offset aumenta, como o ΔE aparece ali no denominador, esse ganhozinho energético, tá vendo aqui, diminui. Eu tentei desenhar isso, fazer essa sugestão, tá? Então, esses são os dois efeitos e esse V é o que cresce, esse V é o que cresce com a participação, com a aproximação dos átomos, tá certo? Então, a mensagem do caso heteronuclear está resumida nessa figura. Em texto, seria assim: uma ligação é chamada covalente, seja homonuclear, como nesse caso aqui, ou heteronuclear, quando acontece a seguinte coisa: quando os átomos precisam estar próximos espacialmente, e isso é o que faz o V ser grande, e os níveis têm que estar próximos energeticamente. O ΔE tem que ser pequeno, porque se o ΔE for grande, que nem esse caso que está aqui, imagina essa diferença de energia desse orbital atômico para esse for gigantesca,
Eles não vão formar ligação química, por quê? Porque o orbital molecular de baixo é praticamente o orbital atômico do cara de mais baixa energia. E o orbital atômico de cima é o de maior energia. Não vai acontecer nada, é como se eles não formassem ligação química nenhuma, entendeu? Porque esse ganho energéticozinho que está aqui, que é o que reflete a ligação química, ele vai a zero caso esse ΔE seja grande, mesmo que o V seja grande, entendeu? Mesmo que o V. Então, é por isso que um orbital atômico aqui e outro aqui não forma ligação química. Eles, para formar ligação química, têm que estar relativamente próximos, entendeu? Essa que é a história. É por isso que os orbitais de caroço, aqueles que ficam lá embaixo, lá em menos 1.000 eletronvolts, tá? Não formam ligação química com ninguém porque eles estão distantes energeticamente de todo mundo, entendeu? Só quem forma ligação química são os orbitais de valência, porque os orbitais de valência de mais ou menos todos os átomos estão ali uns 10, 12, 10 eletronvolts do zero, estão tudo mais ou menos ali naquela praia ali, entende? Eles é que têm energias semelhantes que podem formar ligações químicas, entendeu? É isso que é o negócio. Então, com moléculas heteronucleares, quando os orbitais atômicos não coincidem, são duas condições que têm que ser satisfeitas. Os átomos têm que estar próximos, para que o V, esse V aqui, seja grande, né? E dois, a energia dos orbitais que você está misturando não pode ser muito diferente. Entendeu? Tem essas duas condições, é isso que está dito aqui. Os orbitais precisam ser próximos espacialmente para que o V seja grande e os níveis têm que estar próximos energeticamente. O ΔE tem que ser pequeno para a ligação ter um caráter covalente. O caráter covalente é isso aqui, ou é sempre covalente no caso de átomos iguais, né? Então, o que é a característica da ligação covalente? É que no orbital molecular ligante, esse ou esse, a densidade de probabilidade no meio dos átomos, que eu representei qualitativamente aqui com esse coisinha aqui, é significativa. Isso que é a marca registrada da ligação covalente, que é o que se representa nesses cartoons aí, essa coisa dessa forma. Ah, tem um átomo aqui, e tem uma nuvenzinha aqui no meio do caminho. Essa nuvenzinha é isso aqui, né? Essa coisa que está aqui, tá? Então, essa coisa aqui, para ser expressiva, duas coisas têm que acontecer. O V tem que ser grande, então os átomos têm que estar próximos, e essa distância energética aqui não pode ser muito grande, tá certo? Então, essas duas coisas. No caso de átomos iguais, o ΔE é zero, aí sempre acontece isso, né? Mas o V tem que ser grande, ainda assim, tá? E quando o ΔE é diferente de zero, que nem nos átomos, né, nesse caso que está aqui, os átomos diferentes, o orbital molecular antiligante, já falei isso, né? Desculpe, o orbital ligante, ele é composto primariamente pelo orbital atômico de menor energia, é isso que está representado no desenho aqui, né? Olha que a participação maior é do orbital atômico associado a esse cara. E no antiligante, a participação maior é desse cara que está aqui, tá? E quando as energias são iguais, aí a participação é igual dos dois, né? Tá? É isso que está dito aqui no ponto número 2. E o ponto número 3 é que ocorre, portanto, imagina, a ligação química acontece no estado de baixo, né? Então, esse elétron pula para cá e esse elétron pula para cá, e os dois elétrons ficam ocupando essa nuvenzinha verde, né? Aí olha o que aconteceu na prática. O que aconteceu na prática é que o elétron está onde? Os dois elétrons. Os dois elétrons estão primariamente no átomo de menor energia. Entendeu? Diferentemente daqui. Onde é que estão os dois elétrons? Ou eles estão aqui num átomo e no outro, com igual probabilidade, né? Aqui não. Aqui eles estão primariamente no orbital de mais baixa energia. Acontece uma transferência de parcial do elétron desse cara que está aqui. Lembra que tem uma bolinha aqui, que quando formou a ligação química, as duas bolinhas vieram para cá, né? Então, esse elétron que estava aqui, que ficava morando exclusivamente no átomo da direita, agora ele está, quando forma a ligação química, ele está primariamente no átomo da esquerda. Acontece uma transferência parcial, não é total, do elétron do átomo mais eletronegativo. O mais eletronegativo é o de maior energia. O menos eletronegativo, desculpe. O menos eletronegativo é esse aqui, o mais eletronegativo é esse. É o que atrai mais elétron, né? Acontece uma transferência parcial do elétron. Quando os níveis são assim, né, quando forma a ligação química, esse cara que está aqui é que ganha praticamente o par de elétrons. Né? A nuvenzinha do orbital molecular é concentrada nele. É isso que eu quero dizer. Em oposição ao caso quando os átomos são iguais, em que a nuvenzinha fica no meio do caminho entre os dois, entendeu? Esse aqui é o ponto. São as diferenças entre ligações heteronucleares e homonucleares. E a ligação iônica é o limite aonde o offset de energia é muito grande. É muito grande comparado ao V.
né? É esse desenho aqui seria o caráter iônico, aonde essa transferência de carga é mais acentuada, entendeu? É isso que acontece. A ligação iônica é o certo limite da ligação anterior, quando o offset, isso aqui é ligação covalente, isso aqui já vira iônica, entendeu? É só pelo aumento da separação energética que torna ela iônica. Ok? Ocorre uma acentuada transferência de carga no orbital molecular, né? E o ganho energético aqui é mínimo. O ganho energético aqui da formação do orbital molecular é mínimo. A densidade eletrônica é pequena entre os átomos, né? Aqui, ó, a densidade eletrônica ali diminui, tá vendo? Essa que eu estou querendo chamar a atenção é disso aqui, ó. Essa coisinha que está aqui, ó. Isso aqui é menor do que nesse outro caso aqui, ó. Que nesse outro caso, agora já rabisquei, né? Não dá mais para ver nada. Do que nesse caso. Ah, bom, no slide anterior dá para ver. Olha aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma ligação quase covalente. Olha o tamanho, a quantidade de nuvem que tem entre os átomos aqui, e olha o que tem entre os átomos aqui. Entendeu? Essa que é uma marca registrada da ligação covalente. Tem uma densidade de carga importante entre os átomos. Na ligação iônica não tem, né? Tem muito pouco. Né? A densidade eletrônica é pequena entre os átomos, mas há um ganho energético ainda, né? Não é porque não há uma densidade eletrônica entre os átomos, então não formou a ligação, forma a ligação sim, porque quando você transfere esse elétron para cá, tudo bem, você não ganha quase nada de energia, mas quando transfere esse cara para cá, você ganha sim, ganha bastante energia sim, tá? A molécula vai querer fazer isso, tá? Não tenha dúvida que vai. O orbital molecular ligante, entendeu, né? Isso aqui tem mais energia do que isso aqui, mesmo apesar de não estar havendo uma, apesar de não existir a nuvem que caracteriza, geralmente, quando a gente fala de ligação química, né? A gente geralmente pensa em ligação covalente, né? A nuvem, tem uma nuvem ali no meio dos dois átomos, não, realmente não tem, né? Mas há uma ligação química, sim, tá? Há uma ligação química, os caras querem ficar, né? Vão ficar grudados mesmo. O orbital molecular ligante, né? Esse aqui, é praticamente idêntico ao orbital atômico do átomo mais eletronegativo, que é esse cara que está aqui, e ocorre uma transferência quase completa, daí o termo iônico, né? Acontece uma transferência quase completa do elétron do átomo menos eletronegativo, que é esse aqui, para o mais eletronegativo, entende? É por isso, é daí que vem. A ligação iônica é uma ligação covalente, só que é mais radicalizada, só isso. Nada mais do que isso. Tá? Então, acontece, a gente muitas vezes pensa no negócio como dessa forma. Como você já vai ver aí numa tabelinha de. É aqui mesmo. Como você já vai ver, a transferência de carga, mesmo nas coisas que a gente tradicionalmente. Isso é ligação iônica. A transferência de carga nunca é completa. Tá? É sempre da ordem de 70% no máximo, coisa assim. Então, mostrando aqui o caso. Então, pegando aqui isso aqui são os orbitais de valência lá da aula 11, tá? Eu vou desenhar aqui alguns níveis de energia, eu vou precisar desse resultado aqui. São os orbitais atômicos mais externos, né? Olha aqui algumas moléculas aqui, duas moléculas homonucleares e 5 moléculas heteronucleares, né? Está mostrada a dissociação, a energia da dissociação. Não tem nada de muito impressionante aqui, só o nitrogênio, que realmente tem uma energia de dissociação enorme, porque a ordem da ligação é 3, né? Então tem essa ligação, essa ordem difícil de, né? E o D, né, a separação dos átomos, aqui mostrada, é tudo da ordem de 1, 2 anos. Sempre que você via ligação química, né, é tudo da ordem de 1, 2 angstroms, essa é a separação típica entre os átomos, né? Rarissimamente é maior do que 2,5, coisa assim, tá? Isso aqui não é muito comum, não. Geralmente é 1,5 a 2,5 angstroms é o tamanho típico de uma ligação química, de todas as ligações químicas. Tá? Tem um átomo A aqui, um átomo B, essa distância aqui pode ficar certo que é entre 1,5 e 2,5 angstroms, dessa ordem que está aqui. Ok? Isso aqui é o momento de dipolo elétrico, né? Vai haver um momento de dipolo elétrico, né? Aqui, eu não completei aqui. Então, ocorre uma transferência de carga, portanto, a molécula vai ter polaridade, né? A distribuição de carga ali não vai ser simétrica, né? Que nem sempre é no caso dessas moléculas idênticas aqui, né? Moléculas homonucleares, o momento de dipolo é sempre zero, né? Mas nessas moléculas heteronucleares, não, sempre tem um momento de dipolo. Às vezes é grande, que nem nessa última aqui, né? São 10 e ali é 1. Essa unidade de momento de dipolo se chama debye, né? E ela é definida assim, ups, desculpe. Ela é definida por essa coisa, momento de dipolo é carga vezes distância, tá? Então, lembra lá do eletromagnetismo, quando você tem uma carga Q e uma carga menos Q separados por uma distância d, o momento de dipolo é Q vezes d.
É assim que é o negócio. E o campo elétrico que essa coisa aqui gera é aquela borboleta. Lembra? Você já viu isso aqui, né? Essas borboletazinhas assim, é o campo elétrico que esse bicho aqui gera e tal. Enfim, essas coisas assim. Ok, mas isso aqui que é o momento de dipolo, é carga vezes distância. Então, a unidade de momento de dipolo típica de moléculas é isso aqui, é 3,33 vezes 10 a menos 30 Coulomb, carga, metro, distância. Ok? Tipicamente, aqui, os momentos de dipolo de moléculas é alguns debye, né? Tipicamente é isso. E essa coisa que está aqui corresponderia a um dipolo, onde você teria uma carga mais E e uma carga menos E separadas por 0,208 angstroms. Tá? Essa que é o padrão, digamos assim, de dipolos de moléculas. Tá bom? Então, essa molécula aqui tem 10 dBi, né? É uma molécula recordista aí de polaridade. Césio e cloro. Olha lá, o césio aqui, fica bem aqui. Esse é daqueles caras aqui, né, que gostam de perder elétron. E o cloro é desses caras aqui que gostam de ganhar elétron. Então, tem uma grande transferência de carga de um para o outro, né? Então, isso resulta num dipolo elétrico grande. Bom, e o que que é essa carga transferida? Essa carga transferida aqui é você pegar o momento de dipolo medido, que é essa quarta coluna que está aqui, e igualar esse valor aqui a. Aqui, está escrito aqui, ó, a carga. Ih, putz, aí não dá para ver nada, tem que apagar esse troço aqui. Peraí, cadê? Borracha. Sim, apagar esse troço aqui. Ok, agora volta o ponteiro aqui. Então, se eu pegar o momento de dipolo medido, esse P aqui, essa coluna que está aqui, e dividir pela essa coluna que está aqui, que é a separação entre os átomos, né, aí eu posso tirar a carga efetiva da molécula. Então, a molécula, para produzir esse dipolo elétrico, com esse tamanho que ela tem, é como se tivesse havido uma transferência de carga de um átomo para o outro, igual a esse Q transferido aqui, que eu estou definindo dessa forma. Isso está em unidades de carga do elétron. Tá? Então, Q transferido igual a 1 seria a transferência completa de carga, né? Que você vê que nunca acontece aí, como você está vendo desses números, né? A maior transferência de carga que acontece, nas ligações mais iônicas que acontece, é da ordem de 70%, ok? 70% do elétron sai de um e vai para o outro. Sai de qual e vai para o qual? Aí a história, quem decide é qual dos dois níveis atômicos, é só comparar os níveis atômicos. Quem tiver nível atômico mais baixo é o cara que recebe o elétron, entendeu? Essa que é a história. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa molécula aqui, ó, que tem um caráter iônico, tem uma transferência de 76%. É de quem para quem? Né? Lítio e hidrogênio. Aí você consulta a tabelinha aqui, aí você vê, ó, o nível 2s do lítio é menos 5,39. Aí eu botei ali, ó, o nível 2s do lítio ali, menos 5,39. Esse elétronzinho vai fazer uma ligação com esse elétron do hidrogênio, né? Que está em menos 13,61, tá vendo? Ó, menos 13. Então, quando forma a ligação desse bicho com esse, para onde que vai? É uma ligação, ó, um nível assim, outro nível assim, né? É uma ligação incrivelmente com um offset, né, de energia impressionante aí, sei lá quanto que é isso aí. Isso aí é quase da ordem de 9 eletronvolts de diferença, né? Então pode ficar certo, o elétron do lítio praticamente vai pular para o hidrogênio e acabou. Porque o orbital molecular que vai formar com hidrogênio e lítio, né, o orbital molecular ligante, o de baixo, né, vai ser praticamente a nuvem do hidrogênio. Entendeu? É praticamente a nuvem do hidrogênio. Então, no caso aqui, é isso aqui, ó. Esse cara que está aqui seria o hidrogênio, com menos 13 eletronvolts, e aquele ali, o lítio, com menos, sei lá, 5, né? Que eu falei, menos 3, sei lá quanto. Enfim, aí quando formar a ligação, vai ser isso aqui. A nuvenzinha do orbital molecular é praticamente o 1s do hidrogênio, que vai receber o elétron do lítio, entendeu? Ali, a transferência vai ser mais ou menos isso. Não é completa a transferência, como você está vendo aqui, né? Porque a transferência é 76%, mas é quase completa, entende? É isso aí. E esse outro caso aqui, o NaCl, né? Que é o sal de cozinha, né? Aqui eu estou discutindo a molécula, né? Então o Na. Ah, bom, o Na eu não botei aqui, né? Bom, mas você pode ver o Na, tá aqui a tabelinha, cadê o Na? Menos 5,14, menos 5,14, é mais ou menos aqui, que nem o lítio. Menos 5, por aqui o elétron do sódio, né? E o cloro é isso aqui, é menos 13. Aqui, o sódio, menos 5, né? E o outro menos 13. Aí o que que vai acontecer? Ele vai pular para baixo e pronto, vai formar a ligação com uma transferência de carga de 70%, quase, entendeu? E o recordista aqui é o césio,
tem um momento, recordista de momento de dipolo, né? É quase 10, né? Olha o césio, é menos 3,90 lá em cima, lá no 10º andar, e o cloro lá na portaria, entendeu? A diferença de energia é enorme. Então, quando forma a ligação, o que acontece? O orbital molecular, né, vai ser praticamente o orbital do cloro, entendeu? Então, na prática, o que acontece é que o elétron do césio entrou, né, para morar ali junto com os outros 5 elétrons do cloro e formando, enfim, é isso. Essa que é a ligação iônica. Então, a mensagem disso aqui é isso aqui. A ligação iônica nunca é completa. A transferência de carga nunca é completa, não. No máximo, 70% de transferência. Tá bom? É isso. Ok. Muito bem, então tá bom. Então, agora algumas moléculas. Aí já estou terminando aqui. É, a molécula de H2, H2O, por exemplo, né? Está aqui a representação. O oxigênio é sempre representado nesses desenhos em vermelho e o hidrogênio sempre em branquinho. Olha os níveis. O nível 1s do hidrogênio é menos 13. E o nível 2p, que é o vazio, você só precisa olhar os níveis vazios, semi-preenchidos dos átomos, né? O nível 2p do oxigênio está em menos 15. Entendeu? Ó, não é uma diferença muito impressionante aqui, não, né? A ligação vai ser o quê? Iônica? Provavelmente não, vai ser covalente esse negócio, né? Ligação covalente, porque os níveis não estão tão vastamente separados, né? Então vai acontecer uma transferência de carga, até vai. De quem para quem? Do hidrogênio para o oxigênio, mas uma transferência de carga modesta. Tá? A ligação vai ser primariamente covalente. Uma ligação aí é covalente. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que na prática tem probabilidade aqui no meio. Aqui tem probabilidade significativa aqui no meio, né? Então, como é que forma isso aqui? Bom, analisando aqui o orbital 2p do oxigênio, você vê que ele tem 4 elétrons, né? Aí o que acaba acontecendo, os 4 elétrons, pode ser, desculpe, o 2p pode ser separado em 2pz, 2px e 2py, né? Aqueles lobozinhos, né? Então, um dos três vai estar preenchido, né? E ele não vai participar da ligação química, né? Eu vou chamar ele do 2pz. E o 2px e o 2py, que cada um tem um elétron, vai formar um orbital molecular com o 1s, o orbital 1s de cada hidrogênio. São duas ligações químicas, né? Então, vai formar um orbital molecular sigma sp. Agora, o que é sigma sp? A primeira vez que está aparecendo isso aqui. É isso aqui, nada mais do que isso. Imagina o oxigênio ali na origem, o Z aqui está saindo da página, né? Essa coisa que está aqui seria o orbital py, que só tem um elétron. Esse orbital que está aqui seria o orbital px, que só tem um elétron. Esse aqui é o hidrogênio, que tem um S aqui, e um elétron ali, e aqui tem o outro hidrogênio. Essa ligação sigma PS é simplesmente a soma desse oitozinho aqui com essa bolota. Quando você soma isso aqui com isso aqui, eles se reforçam, né? A cor aqui, você quer dizer o sinal da função, né? Positivo com positivo, quando você soma aqui, dá isso aqui. Dá um troço assim, né? Dá um troço grandão aqui nessa região e um troço grandão ali naquela região. Entendeu? Isso aí é aqui que os dois elétrons vão ficar morando aqui nesse orbital molecular e outros 2 elétrons nesse orbital molecular aqui. Entendeu? Esses são seriam os orbitais moleculares. O nome desse tipo essa borboleta assimétrica que está aqui é um orbital sigma P. É sigma P, sigma SP, desculpe, que é a mistura, é a primeira vez que a gente está vendo, né, de um orbital S com esse 8 aqui, né, formando essa coisa que está aqui. Isso aqui é o orbital sigma SP ligante, né? Tem o antiligante também que não interessa que vai estar vazio, né? É isso aí, tá bom? É isso que acontece. Aí você diz, porra, mas então é isso aí prediria, né, que o ângulo aqui o ângulo aqui seria 90 graus, né? É isso, PS, né, P sigma e PX seria 90 graus. Na verdade, não é, né? Na verdade, o ângulo da ligação ali, o ângulo da ligação como você vai ver ali, é 107 graus, não é 90 graus, né? Então, ocorre uma transferência parcial, porque a ligação é covalente, não é fortemente iônica. Ocorre uma transferência parcial de elétrons do hidrogênio, que é o cara que tem energia maior, para o oxigênio, que é o que tem energia menor. Então, essa transferência de carga faz o oxigênio ser um tanto negativo e os hidrogênios serem um tanto positivos, né? Eles ficam um pouquinho, levemente positivos e tal coisa. Consequentemente, a molécula é polar, e na verdade o momento de dipolo dela é 1,85 debye, ok? E para onde que aponta o momento de dipolo? Isso é eletromagnetismo, né? Quando você tem aqui uma carga mais e uma carga menos, o momento de dipolo vai assim, do menos para o mais, tá? E a magnitude
a magnitude do momento de dipolo é a carga, isso aqui é mais Q, e menos Q, né? O balanço total é zero, né? Porque a molécula é neutra, né? Então, isso aqui é Q vezes D apontando nessa direção, do menos para o mais, né? Então, o momento de dipolo da molécula é assim. Aponta exatamente na bissetriz ali da molécula de água, né? E, e tem essa magnitude aí, 1,85 dBi, né? É isso aqui é a molécula é polar, tá? Ok, o ângulo, na verdade, é 104 graus, não é 90 graus, mas enfim, dá para entender a origem a origem do, enfim, tudo bem que a gente, nessa teoria simplérrima, aí, a gente prediria que o troço era 90 graus, né? Não é, porque tem interações eletrônicas e várias outras coisas que fazem com que isso não. Na verdade, se você quiser saber por que é maior do que 90 graus e não menor, a origem, assim, qualitativamente pode ser apresentada dessa forma. Quando se forma a ligação, esses dois caras aqui ficam meio positivos, né? E por uma mera questão de repulsão, eles preferem ficar um pouquinho mais afastados do que os orbitais prediriam que eles seriam 90 graus, né? Então eles ficam um pouquinho mais assim, tá? Mas aí você fala, por que eles não fazem assim? Eles não fazem assim também porque os orbitais não gostariam, né, de ser totalmente distorcidos, né? Então é o balanço entre a repulsão eletrostática dos hidrogênios que fica positiva, né? E o comprometimento energético de você distorcer os orbitais atômicos, entendeu? Aí leva a esse caso. Você tem que fazer o cálculo quântico preciso para saber que é isso, mas qualitativamente a gente consegue entender, né? É, esse é o fato da molécula ser polar tem uma consequência, né? A molécula ter polaridade elétrica, a molécula de H2O, né? Ter polaridade elétrica tem consequências semelhantes à molécula ter momento magnético, né? Na verdade, de polo elétrico se chama momento, pode ser chamado, né, de momento elétrico, né? Então, assim como o momento magnético de uma molécula ou de um átomo, né, faz com que ele sinta força quando na presença de um gradiente de campo magnético, quer dizer, um campo magnético não uniforme. Então, olha o que eu estou falando, né? Um momento magnético, né? Tem um momento magnético. Se você botar um momento magnético num campo uniforme, magnético uniforme, ele simplesmente se orienta. O átomo não sai andando. Mas se você colocar ele num campo magnético não uniforme, ele sente força, ele se desloca, tá? Com o dipolo elétrico é idêntico. Você pega uma coisa que tem dipolo elétrico, que nem a água, e bota num campo elétrico uniforme, ele simplesmente se orienta, né? Esse movimento se orienta e não se desloca porque a molécula é neutra, né? Então ele não vai ser arrastada por um campo elétrico uniforme. Mas se o campo elétrico for não uniforme, aí ela sente força, né? E se desloca, tá? Eu já vou mostrar o videozinho aqui que evidencia a polaridade da água, a presença do dipolo elétrico, tá? Mas antes, a representação aqui mais bonitinha aqui desses orbitais que eu falei ali, né? Isso aqui seria o orbital. Essa bolota mais essa chupeta que está aqui seria o orbital molecular, né? Seria o orbital molecular o PY, tá vendo ali, misturado com o S, o hidrogênio e tal coisa, o oxigênio estaria no meio ali, né? Esse ângulo aqui, como eu falei, na verdade, não é 90 graus, né? É cento e alguma coisa de grau, 104, tá coisa. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a polaridade da água aqui. Obviamente, todo mundo já viu esse negócio, né? Mas, enfim, deixa eu chamar a atenção que isso é consequência da polaridade. Aqui, ó, cadê? É essa coisa que tá aqui. O cara pega um bastãozinho de qualquer coisa, atrita para carregar ele, né? E aproxima de um filete de água. Aí você tem um troço carregado, mas isso aí é uma barrinha carregada, né? E uma barrinha carregada produz campo elétrico, mas obviamente o campo elétrico da barrinha carregada não é uniforme, né? É um campo elétrico não uniforme. Então, quando você aproxima da água, ela sente força. Agora está carregado ali. Aí, então, será que eu consigo rabiscar aqui? Acho que não, né? Não, certamente não consigo. Aí o que acontece aqui Ops, cadê aqui, ó. O que acontece é que o campo elétrico gerado por essa coisa que está aqui é assim, né? De uma vareta, o campo elétrico de uma vareta carregada é assim. Oh, cacete, peraí, cadê? Campo elétrico de uma vareta carregada aqui, ó. Ops. Aqui. Aqui, visto assim, a vareta assim, né? Imagina que ela está positiva aqui, né? O campo elétrico dele é assim.
Não. Oi, estão comigo aí? Eu perdi a internet aqui. Estou aqui, professor. Sim, Estão aí? Ah, estou beleza. aqui. Então tá bom. Então, o campo elétrico da vareta é isso aí que eu tava desenhando. Eu tô só querendo chamar a atenção que isso aqui, o campo elétrico gerado pela vareta, é não uniforme, entendeu? Aí quando o cara aproxima a água lá, imagina a moléculazinha de água ali do filete dele, que é um trocinho assim, ela tem um momento de dipolo, P, assim, né? Ela tem um momento de dipolo P. Então, como o campo elétrico é não uniforme, o P não simplesmente só se orienta, ele se orienta sim, mas ele, além de se orientar, que é algo que você não vê, ele sente uma força, né? Ele sente uma força F, e aí ele arrasta a água com ele, enfim, é isso, né? A vareta aí serve para gerar um campo elétrico não uniforme. Se você botar o filamento de água num campo elétrico uniforme, você não vê nada. Mas o filamento não se desloca, mas num campo não uniforme ele se desloca. É a manifestação do momento de dipolo. Essa molécula que está aqui tem um momento de dipolo exatamente assim, ó, aqui, nessa direção aqui, tá? Então, se tiver um campo não uniforme, essa molécula sai andando, tá certo? Que nem a história da molécula de O2 na presença do campo magnético, né? A molécula de O2 não tem dipolo elétrico, tá? Ela não tem dipolo elétrico porque molécula de homonuclear não tem desbalanço de carga, né? Mas ela tem, como a gente viu, momento magnético. Então, portanto, ela sente força quando na presença de um campo magnético não uniforme, que é o que acontece enfim, naquele magneto lá. Agora a molécula de NH3 aqui, que é parecida, num certo sentido, com a molécula de água, mas observe aqui ó, a diferença. O orbital do nitrogênio, o 2p, é muito mais próximo, olha aqui, menos 13,61 e menos 13,18. É muito mais perto do orbital 1s do hidrogênio do que a água, do que o oxigênio lá. O oxigênio, o 2p do oxigênio, é 15,85. E o da água é menos 13, né? Ali não, ó. Aqui é menos 13 quase, é quase coincidente, né? Então, mas é um pouquinho mais baixo, né? É 13,18. Então, a transferência de carga parcial vai ser do hidrogênio para o nitrogênio, tá? É isso que vai acontecer. Então, o 2p, nesse caso aqui, né? O orbital 2p, se você pensa no 2px, no 2py, no 2pz, cada um deles tem um elétron, né? Então, eles formam três orbitais moleculares, igualzinho da água, sigma sp, com os três e um s, um de cada hidrogênio. Igualzinho da água, como se fosse uma água com três coisinhas, né? Essa que é a analogia. Ocorre menos transferência de elétrons do hidrogênio para o nitrogênio do que no caso da água, porque a diferença de energia aqui é menor, né? Mas a molécula ainda assim é polar, né? 1,4 dBi, né? Então, o nitrogênio é levemente negativo e os bichinhos aqui são levemente positivos e produz um momento de dipolo ali, forma um troço assim, né? É uma molécula assim, e o momento de dipolo aponta exatamente no meio ali desse triedro aqui, sei lá como é que chama essa coisa, né? Aponta exatamente para baixo, na direção da negativa para positiva, né? Os ângulos, de acordo com essa predição aqui, seriam 90 graus, né? Tem um desenho melhorzinho aqui, ó. Esse seria o desenhozinho aqui do orbital P. Isso aqui seria a direção Y, né? Então, nesse esquema que está aqui, a molécula teria essa forma, a forma de um eixo cartesiano, né? Seria exatamente a forma do eixo cartesiano. O ângulo entre as ligações seria 90 graus. Aqui 90 graus, né? Aqui 90 graus e tal coisa. Mas na verdade não é 90 graus, é 107 graus, né? Porque que nem a água acontece uma leve distorção ali. Mas a origem do negócio é isso. Isso aqui é uma ligação de que tipo? Aí você vê um S, né? Com um orbital P que está direcionado exatamente em direção ao S, né? O orbital P e o S. Então, ao longo dessa direção aqui, esse é um orbital que se chama sigma PZ. PZ, desculpe, sigma SP, que é composto de um S e de um P, né? Um de cara com o outro, né? Um apontando em direção ao outro. Então se chama de sigma SP. Então a molécula é polar, igualzinha à água no fundo, né? Mas só que em vez de ter em vez de ser um troço assim, a molécula da água, a nossa previsão seria assim, né? E ela é um pouquinho maior. Essa aí, a nossa previsão é assim e ela é um pouquinho maior, tá?
O ângulo entre as ligações são um pouquinho maiores, né? Tá? O que está faltando aqui, a gente vai ver depois, quando a gente voltar, é a história da mistura dos orbitais, né? A hibridização que se chama, que é particularmente importante no caso do carbono, né? Do caso do carbono, isso aí vai ficar para outra aula. Então, isso aí, o nitrogênio e acabou. É isso aí. A aula foi isso aí só. Cadê a galera aqui? Vocês estão acordados ainda? Estamos aqui, professor. Então aí, beleza. Então tá bom. Tudo certo, então? Tudo certo, sim. Tudo. Então tá bom. Eu acho que eu consegui gravar esse troço aqui, mas eu não sei se funcionou, não. Eu vou parar a gravação aqui. Porque eu não, eu